E para fechar o programa da manhã, antes do almoço, nós convidamos o senhor Fernando Fávero, da Solistel, para falar sobre centrífugas de açúcar. Muito obrigada. Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre parte centrífuga de açúcar, né, alguns avanços que nós tivemos ao longo desse ano que nós estamos produzindo nossas centrífugas. Mas, inicialmente, gostaria de falar um pouco mais da Solistil. A Solistil é uma empresa de bens de capital. Nós estamos localizados em Sertãozinho, né, num complexo industrial de mais de 120 mil metros quadrados, onde 40 mil metros quadrados está ligado às áreas produtivas, que está ali dividido entre a preparação, caldeiraria, a solda, usinagem, jato pintura, montagem mecânica, e com isso, e com um time de profissionais de mais de 350 funcionários, né, considerando o nosso parceiro industrializador, que é a Brumase, né, e possuímos a ISO 9001 versão 2015. Então, tudo isso possibilita nós trabalharmos e atuarmos em diversos segmentos e diversos projetos simultaneamente. É uma estrutura muito grande lá aqui em Sertãozinho. Aqui, ó, todo o Parque Fabril nosso. Então, a história da Solistil, ela foi fundada em 2011. Inicialmente, não tinha praticamente relação com o setor sucroenergético. Era uma empresa, era uma joint venture com um grupo francês para atuação em equipamentos de ventilação e exaustor de grandes processos, né? Siderurgia, mineração, papel celulose. Mas em 2018 nós tivemos uma alteração societária, onde a Solistil passou a ser 100% nossa, e aí nós fizemos uma reestruturação na questão comercial, e aí passamos a atuar com a Solistil no segmento sucroenergético e todos aqueles segmentos que a gente entende que nós estamos trazendo tecnologia, trazendo produtos para dentro das nossas empresas. Em 2019, a partir de então, além de atuar no segmento sucroenergético, nós fizemos um projeto muito importante, que foi o acelerador de partícula do Sirius, né, que é o maior acelerador de partícula do mundo hoje, que é brasileiro. Fizemos também um projeto muito multidisciplinar com a Gerdau, numa parte de escarepação de aços. Deles foi um retrofit. E a partir de 2020, trouxemos toda uma engenharia de parte de movimentação de cargas, né, que era da antiga Balma. Então, nós trouxemos parte desses profissionais para poder atuar, de fato, no segmento de movimentação de cargas. E em 2024, aí sim, entramos no mercado de centrífugas de açúcar, onde nós vamos falar um pouco mais. E agora, em 2025, a parte de sistemas de filtragens. Hoje, o segmento de atuação da Solistil está ligado ao segmento sucroenergético, sistemas de transportadores, movimentação de carga, sistema de filtragem e projetos sob encomendas. Mas vou destacar aqui os principais equipamentos ou soluções que nós damos para o setor sucroenergético, que nós vamos falar um pouco mais sobre equipamentos de processos, transportadores de correia ou metálicos, pontes rolantes, fábrica de açúcar, aí sim centrífugas e sistema de filtragem. Na questão de equipamentos de processo, a Solistil, ela possui toda uma engenharia, né, para todos os segmentos que nós atuamos. Nós temos tanto a nossa engenharia própria, com pessoal, com especialistas em cada segmento, para dar todo o suporte da tecnologia, suporte à fabricação, e assim a gente garantir o principal, que é atender o cliente e aquilo que nós nos colocamos a fazer, entregar resultado nos nossos equipamentos. Então aqui foi a recepção entre os equipamentos de processo, a recepção de cana com preparo. Aí nós fazemos como se fosse um turnkey, né? Aqui é uma planta uma ampliação que nós fizemos para Cerradão, a recepção de cana da linha 2. A parte de tratamento de caldo, né, os equipamentos como decantadores, aquecedores, regeneradores. A parte de evaporação também é um know-how,
core business nosso, onde toda essa estrutura que nós temos de fabricação proporciona a gente atuar muito em questão de prazo de entrega, qualidade dos nossos produtos e de forma multidisciplinar. Então, aqui eu destaco aqui a evaporação que nós fizemos, tanto para Alto Alegre, em 2024, quanto para Cerradinho. Aqui é a fábrica de açúcar. A Solisteel, ela é a única fornecedora que tem condições e know-how para entregar uma fábrica turnkey com uma 100% de solução própria. Então, nós fabricamos dos cozedores a vácuo, os contínuos com parceria com a FIVS, né? Os cristalizadores verticais, horizontais, condensadores, multijatos, sementeiras, né? Todos os equipamentos. Aí as centrífugas de açúcar, secadores também, e toda a parte de transporte. Sistema de movimentação de transportadores. Esse aqui também é um know-how desde tempo de Brumase, que a gente sempre atuou nessa parte de transportadores, de biomassa, tanto de cana quanto de bagaço. Aqui são algumas fotos do sistema de transportadores do E2G, né, da Raizen, tanto o VRO, Vale do Rosário, e também a Univalen. Parte de pontes rolantes, como comentei, nós trouxemos um time de engenharia para atuação nessa parte de pontes rolantes. Então, a engenharia é 100% feita dentro da nossa casa, dentro da Solisteel, e a produção também. Hoje a gente enxerga o mercado de movimentação de carga o Brasil está sendo inundado por equipamentos chineses, vamos falar assim. E a Solisteel está indo na contramão desse mercado, propondo soluções 100% engenheiradas e soluções com uma aplicação exata para cada cliente. Para o setor sucroenergético, a gente atua desde pontes de moenda, né, até pontes para movimentação de big bags, para processos mais especiais, casa de força, pontes tanto de uma carga elevada, porém uma pontes que precisam ter confiabilidade no seu processo. Agora, falando um pouco mais de centrífuga, a Solisteel ela entrou nesse mercado de centrífuga por dois motivos. Uma pela questão mercadológica, né, o cenário do açúcar e tudo o que estava acontecendo há uns anos atrás, mas também com um propósito de fazer diferente, de trazer modernidade, trazer equipamentos eficientes. Então foi aí que a gente fez um trabalho intenso de benchmarking, entender qual era a dor dos clientes, o que funcionava, o que não funcionava, e desenvolvemos o nosso equipamento. Então, para a automática, nós vamos falar um pouco da 1850, né? Nós temos aqui, ela tem 1.800, ela carrega, né, com 1.850 quilos de massa por batida, por batelada. Nós estamos falando em até de 33 a 34 ciclos por hora, com uma área de filtração de 5,9, uma camada de espessura de 250, né? E tudo isso, no final, vocês vão ver que isso retrata em questão de eficiência, performance na questão das nossas máquinas. Um dos nossos diferenciais, eu vou passar aqui um pouco, um dos nossos diferenciais, que aí eu já vou falar aquilo que a gente entende que de fato nós trazemos de diferencial para a parte de centrífugas. O primeiro ponto é o cesto. O nosso cesto, ele tem um dimensional diferente dos nossos concorrentes, com isso possibilita, tem uma área maior de filtragem, uma área de purga bem considerada, a gente consegue carregar mais por causa desse dimensional, tem um sistema de furação bem distribuído, foi muito bem projetado, que com isso nos permite ter um carregamento mais rápido, uma centrifugação
mais curta, eficiente e você trabalhar com menos água do que o convencional. E também, nosso cesto ele não tem anéis de reforço, né? Isso, ela é 100% um aço duplex, com rastreabilidade, que eu acho que é extremamente importante. E com isso, são pequenos detalhes que fazem a diferença no final. Na parte dos descarregadores, nós temos as duas opções, né? Tanto como a gente fala de raspa curta e raspa longa. Isso também traz a questão da performance. Na questão da raspa longa, chegando até 33 ciclos, 34 ciclos, nós conseguimos produzir, com o nosso cesto, mais de 14 mil sacos dia. E com a raspa curta, nós estamos falando em 28 ciclos, falando em 12 mil sacos dia. Agora, falando um pouco de contínua, nós temos os 3 modelos, a CS 1350, CS 1450 e a CS 1650, com capacidades para massa B de 30 a 55 toneladas hora. E também nós vemos um diferencial muito grande na questão do cesto. Um cesto também com uma área aberta maior que dos concorrentes, um cesto muito bem fabricado, muito bem dimensionado. Ele é até adaptável em outras máquinas, né? Que isso permite, de fato, a gente fazer o que nós estamos, o retrofit de muitas máquinas. Que isso está transformando um case de sucesso nosso. Aqui é um comparativo de um cliente nosso, onde, com a mesma máquina, uma máquina que é aqui, uma máquina que é tradicional no mercado, trabalhando na massa C, nossa centrífuga, nosso cesto, aliás, ele deu uma pureza no magma da massa C de 94,89 pontos contra uma pureza de 81,87. Isso transformando em 13 pontos a mais na parte de recuperação do açúcar. Isso sim traduz em de fato eficiência, em de fato recuperação do açúcar, mantendo, né, a pureza do mel final muito próximo, sem alteração entre uma e outra. Um outro ponto que nós analisamos foi a questão da pós-venda, reforma. A gente entende também que é uma grande dor das usinas a questão de manutenção. E para isso nós nos preparamos. Aqui é a nossa área, nós dedicamos uma área exclusiva só para fazer a posta em marcha, o pré-comissionamento em fábrica de todas as máquinas é feito lá dentro da nossa Parque Fabril, e também a gente presta serviço de manutenção e reforma de equipamentos multimarcas. Né? Estruturamos toda a nossa equipe, toda a nossa estrutura Fabril está dedicada também para atender a reforma das máquinas. Então a gente tem, no único lugar, venda de equipamentos com performance e também o serviço que nós estamos prezando por serviço de qualidade, por atender o cliente no prazo adequado, da forma adequada que a gente entende que os nossos clientes precisam ser atendidos. E está sendo um ponto diferencial a questão do nosso pós-venda, né? Agora, falando um pouquinho, que é um próximo passo que nós estamos dando para 2026, que nós estamos desenvolvendo com essa mesma pegada de equipamentos eficientes, equipamentos com robustez e que performam. Nós estamos falando agora de sistema de filtragem. A Solisteel está investindo, contratando engenharia, contratando especialistas para a área de filtragem, para a gente poder também estar atuando a partir desse 2026 nesses segmentos, né? Então nós estamos desenvolvendo o filtro prensa de rolos para lodo de cana, o filtro rotativo a vácuo para lodo de cana e o filtro de correia a vácuo para fuligem. Aqui são algumas... meu tempo está acabando. Aqui eu vou passar rapidamente, são algumas vantagens e desvantagens
das filtragens, né? Mas, pessoal, muito obrigado. Nós estamos sempre à disposição e é um prazer, mais uma vez, Fernando, estar junto com vocês, com todo o time do SBA. Obrigado.